A compulsão nunca foi sobre comida. Hoje eu quero compartilhar uma parte muito íntima da minha história e que talvez faça sentido para alguém. Muitas pessoas imaginam que eu escolhi trabalhar com alimentação apenas porque gosto de cozinhar ou porque sempre tive uma alimentação saudável. Mas a verdade é que essa história começou muito antes da faculdade. Quando eu era criança, eu praticamente troquei as bonecas pelas panelinhas. Enquanto muitas crianças brincavam de casinha, eu fingia que estava apresentando um programa de culinária na televisão. Eu sempre fui encantada pela cozinha. Passava horas assistindo programas de receitas, observando os ingredientes, imaginando os sabores e criando preparações. A cozinha sempre foi um lugar onde eu me sentia feliz. Por isso que na hora de escolher uma profissão, eu não tive dúvidas. Eu escolhi cursar gastronomia. Depois vieram as especializações. Trabalhei em restaurantes, eventos, tive a minha própria confeitaria, participei de programas de televisão, preparando receitas e concedendo também entrevistas. A alimentação sempre esteve presente na minha vida, mas existe uma coisa curiosa. Mesmo trabalhando com comida, houve um período em que eu estava completamente desconectada de mim. Desde criança, eu sempre gostei de comida de verdade. Sempre preferi refeições caseiras, frutas, verduras, legumes e preparações mais naturais. Na adolescência, eu até era considerada careta. Eu não gostava de bebida alcoólica de jeito nenhum. Não gostava daqueles ambientes onde as pessoas perdiam o controle. Aquilo simplesmente não combinava comigo. Eu sentia isso. Mas a faculdade também trouxe novos grupos, novos ambientes e principalmente uma necessidade muito grande de pertencimento. Foi ali que comecei a beber. Comecei a frequentar lugares que, olhando para trás, percebo que não tinham nada a ver com a minha essência, com aquilo que eu carregava dentro do meu coração. E foi exatamente nesse período que comecei a me perder de mim. O mais interessante é que minhas refeições continuavam sendo, na maior parte do tempo, comida de verdade. Pois é. O problema nunca foi o almoço, por exemplo. Nunca foi o café da manhã, nunca foi o jantar. Nunca foi o prato de comida. Os excessos apareciam justamente nos momentos em que eu queria fugir de mim. Eu bebia além do necessário. Comia muito além da fome. Buscava prazer imediato para aliviar dores que eu ainda não sabia nomear. Hoje eu consigo enxergar que aquilo nunca foi sobre falta de disciplina. Também não era falta de conhecimento. Eu era gastróloga. Sabia o que fazia bem para o corpo. Eu sou. Mas conhecimento sozinho não transforma ninguém. O que faltava era consciência. Com o tempo, eu comecei a perceber que existia uma crença muito profunda de escassez. Um medo constante de faltar, de não ser suficiente. Isso tudo veio com o meu despertar espiritual, de não ser escolhida, inclusive, de não dar certo. Também percebi o quanto existiam feridas emocionais relacionadas à rejeição, ao abandono e à necessidade de aprovação. Quando carregamos essas dores,
Muitas vezes buscamos preenchê-las através do consumo. Algumas pessoas consomem comida, por exemplo. Outras consomem álcool. Outras vivem comprando, trabalhando sem parar ou buscando aprovação o tempo todo, o tempo inteiro. A compulsão muda de forma, mas muitas vezes a raiz é parecida. Foi então que Deus começou a me chamar de volta para casa. Comecei um processo profundo de autoconhecimento. Passei a viver momentos de silêncio, de oração, de contemplação. Fui aprendendo a desacelerar, a ouvir mais, a olhar para dentro. Quanto mais eu me aproximava de Deus, mais eu me aproximava de quem eu realmente era. E isso mudou tudo na minha vida. As escolhas começaram a mudar naturalmente. Não porque alguém me proibiu, mas porque elas já não combinavam com a mulher que eu estava me tornando. Foi nesse processo que percebi que eu não queria trabalhar apenas com gastronomia. Eu queria compreender o ser humano de forma integral. Queria entender a relação entre alimentação, emoções, pensamentos, espiritualidade e comportamento. Foi por isso que escolhi estudar naturopatia. Depois nasceu a minha linha de chás, porque ela representa exatamente essa nova fase da minha vida. Hoje, continuo apaixonada pela cozinha. Continuo encantada por criar receitas. Mas hoje, sei que alimentar alguém vai muito além do que servir um prato. É despertar consciência, é ajudar pessoas a reconstruírem a relação com elas mesmas. Hoje posso dizer que me sinto muito mais leve, muito mais limpa, muito mais livre. Não porque me tornei perfeita, mas porque as minhas escolhas voltaram a refletir a minha essência. Se hoje compartilho receitas, hábitos, reflexões e saúde integrativa, é porque primeiro precisei viver essa transformação dentro de mim. A maior mudança da minha vida não foi aprender a comer melhor. Foi parar de usar o consumo para preencher vazios que só poderiam ser restaurados quando encontrei a minha verdadeira identidade. E talvez a pergunta que eu queira deixar para você hoje seja esta: quando você sente vontade de consumir em excesso, seja comida, bebida, compras ou qualquer outra coisa, você está tentando alimentar o seu corpo ou uma dor que ainda não foi acolhida? Porque às vezes a verdadeira fome nunca esteve no estômago. Ela sempre esteve na alma. Esse foi o vídeo de hoje, eu espero que tenha feito muito sentido. E se você gostou, deixe seu like, comente, eu vou adorar ler o seu comentário. E não deixe de também compartilhar com alguém que possa querer ouvir essa mensagem. Entre resenhas e receitas, saberes e sabores, até a próxima!